Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN X Campinas. Apresentação, Rafael Pio. 11h04, bom dia para você, sintonizado aqui na CBN Campinas. Estamos ao vivo pelos 99.1, também no youtube.com/CBN Campinas, portal cbncampinas.com.br, por tantos aplicativos espalhados para smartphones e para computadores e por toda a internet, enfim, são muitas as opções que você tem para acompanhar o programa que estará recheado de informações nesta terça-feira. Aliás, hoje é dia 30 de maio de 2023. Alguns dizem, Antônio Lupe, que hoje é o dia 423 de maio de 2023, que maio, segundo alguns, demorou para passar. Para você também, Antônio Lupe, bom dia. Tudo bem, Rafael, bom dia. Um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Para mim também. Para mim também. Já acabou. Acabou. Zerado. Zeradaço. Zerado. Seco. Nossa. Inclusive no Vale. Tenho mais um Marmitex. Eu que é pra mais. hoje. Nem isso eu tenho mais. Nossa, Rafael, sua situação é mais complicada que a minha. Eu tive que trazer de casa. E pra comprar lá pra casa também foi bem complicado. Foi complicado, né? Foi. Mês que tem 31 é ruim, né, Carlão? Bom dia. É muito complicado, Rafael Pio. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Difícil, né? Eu estava na expectativa daquela virada hoje, sabe? Não é a virada cultural, mas uma virada muito importante. Mas isso não aconteceu. É a virada do verdinho, né? Não aconteceu. Mas vamos lá. Vamos lograr êxito até amanhã, com certeza. Vamos, tomara. Por enquanto não apareceu nada. É a esperança, É a esperança. E você gosta? Por isso que eu gosto de fevereiro. Fevereiro é 28 e tá tudo louco. Certo. Aí acaba mais. Você gosta do mês? Mas sabe o que eu mais gosto? É que assim, maio tá demorando, mas tá acabando. Sim. E aí vem junho. E o que tem em junho? Festas juninas. Ah, que beleza. Eu adoro. Velho. Eu amo também. O que você mais gosta na festa junina? Cara, sabe do que eu mais gosto? De canjica. Canjica? Gosto. Canjica, gosto do... Tem o cachorro quente. Pastelzinho. Pastelzinho. Pé de moleque. É o contexto, né, Antônio? Tem um doce que é o doce de amendoim, que ele é quadradinho assim, ele não é paçoca, ele é um pouquinho mais duro. Eu gosto também. Cara, eu gosto do pé de moça. Porque é aquele cremoso, né? Porque o pé de moleque ele é seco. O pé de moça ele é cremosão. Como é bom gordice, né? Cara, nossa, é bom, sensacional. Né? Nossa senhora. Menos de segunda, né, Carlos? Segunda não dá, mas sexta-feira, pós-meio-dia, rapaz, barraca de pastel. Nossa à senhora. noite aquela pizza monstruosa, lanche. É que a festa junina é o contexto, é bom, porque a gente pode comer essas coisas todas sem ser na festa junina, mas é que a festa junina ela contempla tudo, entendeu? Isso. Aquele friozinho e tal. Vinho quente ou quentão, Antônio Lucas? Eu não bebo, né? Eu sou mais um quentãozinho. Eu sou mais do vinho quente. O quentão é com cachaça, né? Aí fica muito forte. Não acho legal, não. Aliás, aprendemos isso aqui no CBN Esportes, que o vinho quente é feito com vinho e o quentão é feito com cachaça. Isso. Até então a gente não sabia dessa. Inclusive teve um ouvinte que nos deu uma... É claro que deu com categoria, mas uma forte paulada, porque o nome que foi tipo assim, vinho, né? Ele quis dizer o seguinte, é meio óbvio, né? Porque a gente tava em dúvida e ele respondeu, tipo assim, é meio óbvio, gente, mas tudo bem, a obviedade pra gente semana cheia, né? Não foi muito correta, mas é isso aí. E você, seu dia 31, gosta de mês com 31? Se você for igual ao Fábio Scheib, aí pouco importa. Se é 28, 29, 30, 31, 50, é tudo na mesma. No ar, o CBN Esportes. Vamos com os destaques de hoje, começando com os destaques dos clubes da capital. Vinícius Moura. O Corinthians vive a expectativa de contar com o meia Renato Augusto como titular amanhã contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. O Galo venceu o confronto da ida por 2-0 no Mineirão.
Renato Augusto voltou a jogar pelo Alvinegro ao atuar 30 minutos contra o Fluminense no domingo. O Santos buscará se recuperar na temporada diante do Bahia, na Fonte Nova, em outro jogo da Copa do Brasil. Os dois times empataram por 0-0 na Vila Belmiro. O Peixe está a 4 partidas sem vencer, tendo marcado somente um gol no período. O Palmeiras deverá preservar alguns titulares amanhã contra o Fortaleza no Castelão. O Alviverde venceu o primeiro confronto por 3-0. E o São Paulo tem interesse na contratação do atacante Marinho, que está afastado de suas atividades no Flamengo. E Marinho e Dorival Júnior já fizeram uma parceria de sucesso. Acho que vai dar match essa aí. Ô Carlão, a única chance do Corinthians conseguir algo contra o Atlético Mineiro, embora eu ache praticamente impossível, é Renato Augusto em campo e bem, Carlão. Sempre, né? O Renato Augusto, ele eleva o patamar do Corinthians, muito inteligente para jogar. Infelizmente, fisicamente, o Renato já não consegue render, mas quando está pelo menos próximo do ideal, é um cara importantíssimo para o Corinthians e com ele em campo dá para equilibrar as ações, mas perdendo por 2-0 diante de um Atlético muito forte, acho muito difícil, pouco provável o Corinthians conseguir a classificação. Vencer, pode até vencer, mas acho difícil se classificar. E o Palmeiras, mesmo com as reservas, vai ganhar o jogo, né? Protocolar o compromisso lá em Fortaleza. Meu Deus do céu. E agora o destaque da Ponte Preta, Macaquinha, Antônio Lupi. A Ponte Preta que tem semana cheia de trabalho, o próximo compromisso contra o Mirassol, sábado, 5 horas da tarde, lá no estádio José Maria de Campos Maia. Ô Maião. Exatamente. Sem a sua dupla de zaga, Fábio Sanches e também o Matheus Silva. Aliás, levantamento que foi feito pelo GE, Heitor Esmeriz, a Ponte é o time com mais cartões na Série B do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco eu estava fazendo também um outro levantamento. A Ponte, ao lado do Guarani, eles estão entre os times com a menor média de idade da Série B do Campeonato Brasileiro. Peguei dos times aqui, daqui a pouco a gente pode comentar a respeito disso, se vocês quiserem. Boa. A gente quer. Que bom. A gente quer. A gente acha bem legal essa pauta, inclusive. E agora o destaque do Guarani. Aliás, a Taba vai completar Bugrina. aniversário. Que coisa mais linda. Um dos estádios mais bonitos do Brasil, Júlio Nascimento. Bom dia, Julião. Exatamente, Pio. Um abraço para você, para todo mundo ligado no CBN Esportes. Aliás, até fica o convite, né, para o torcedor bugrino acompanhar no GE. Globo. Ontem iniciamos uma série de reportagens especiais sobre o aniversário de 70 anos do Brinco e deu um trabalhão para fazer alguns levantamentos. Então dá moral lá para o JN, principalmente em relação ao maior artilheiro. Negócio de olhar ficha por ficha. Nossa! É duro. Mas deu certo, foi um número bem legal, muito interessante. E fica aí até o desafio, né? Será que os torcedores ouvintes da CBN sabem, Rafael Pio, quem é o maior artilheiro da história do Brinco de Ouro? Quem leu a matéria já sabe, mas aqueles que ainda não leram, será que eles vão acertar? Olha, vamos fazer o seguinte, no final do programa o Júlio Nascimento vai dizer, mas você ouvinte pode mandar aqui quem é o maior artilheiro do estádio Brinco de Ouro. Aliás, na matéria, gente, tem os primeiros jogos, por que Brinco de Ouro, o recorde de público, o maior artilheiro, tem as glórias e os vices, tem a maior goleada, tem o derby inesquecível, bustos para os ídolos, estádio de seleção, que quando o Brasil jogou, os últimos gols de Pelé, enfim, tem muita coisa na matéria escrita por Júlio Nascimento, vale a pena você acompanhar por lá. Qual o seu jogo inesquecível no Brinco de Ouro, Rafael Pio, cara, eu cresci, né, do Brinco de Ouro e no estádio Moisés Lucarelli. Tenho muita memória afetiva, muita coisa legal, muita coisa emocionante. Seleção brasileira, 89, fui com a minha avó, falecida avó. Um derby pro lado do Guarani inesquecível, 2-1 pela João Avelange, Fumagalli e Martinez fizeram os gols, estádio lotado, lindo. A queda do tabu, favorável à Ponte, 4-2, foi um jogo inesquecível. Agora um jogo assim que não me sai da cabeça, eu estava presente, foi Guarani 5, Palmeiras 2. Uma jornada assim inesquecível do Edu Lima e do Edilson. 1992 foi um jogo sensacional, o Guarani estava assim, tá louco. Não sei como não foi campeão paulista naquele ano e foi um jogo inesquecível. Agora para mim, esse, né, como acompanhante do futebol,
mas o da seleção brasileira, né? Pelé esteve lá, peguei autógrafo do Zico. Olha que Tem massa. tanto. Tem muita ixi. coisa, tem muita Eu lembrança, frequento né? o Brinco de Ouro, acho que, cara, desde os 7 anos de idade. Eu morei ali perto, morei na Arlindo Joaquim de Lemos, então tem muita coisa. Tem coisa muito feliz, na maioria das vezes, muita felicidade pro torcedor bugrino. Acompanhei situações ruins do Guarani também, mas setentão a gente tem que falar de coisa boa para o torcedor bugrino. Então, para mim, fica essa memória da seleção brasileira com a minha vovó e Guarani 5, Palmeiras 2 em 92. Foi sensacional. Você tem, Antônio Lupe, algum jogo que você se lembra sempre lá no Brinco de Ouro? Eu não vou lembrar o placar, mas o primeiro jogo que eu fiz quando eu cheguei em Campinas, por incrível que pareça, Foi no Brinco? foi do Guarani. É? Eu fiz Guarani Juventude, Série B de 2017. Não lembro o placar desse jogo. Mas porque eu cheguei, eu fiz Palmeiras e Ponte lá no Pacaembu. E aí depois o Batista me colocou pra fazer como segundo repórter o jogo no Brinco. Foi o meu primeiro jogo em Campinas. Eu não lembro o placar desse jogo. Acho que empatou. Eu acho que foi aquele jogo do Lisca, logo que o Lisca chegou, talvez, Lupe, que o Guarani tinha vencido o Juventude e aí consegue um fôlego pra escapar. Foi 1-0 ou 2-0 esse jogo, mas foi um jogo que teve muita festa por conta do Lisca, né? O Lisca doido, que era técnico do Guarani na época. E também tem uma legal minha, assim, que eu assisti, Vasco e Guarani, era um amistoso, pré-Brasileirão 92, Vasco e Guarani, foi 2-1 pro Vasco, mas eu assisti esse jogo dentro do gramado e tirei uma foto com Bebeto. Que isso, pelo amor de Deus. E o seu, Julião? Nossa, ô Pio, eu tenho alguns. Eu tenho. O Brinco foi o lugar onde eu vi o Ronaldo pela primeira vez, de perto, né? Meu ídolo de infância. Ele tava jogando no Corinthians, foi um 0-0. Ronaldo coloca uma bola na trave. Teve o meu primeiro derby no Brinco, foi a convite do meu amigo bugrino, o Bruno Aragão. A gente tinha feito uma prova no João Lourenço. Falou: não, tem derby no Brinco, vamos a pé, vamos. O Guarani ganhou da Ponte 2-1, aquele derby do Bruno Aguiar, né? Bruno Aguiar faz o segundo gol do Guarani. Estava presente nesse dia também. E profissionalmente, meu primeiro jogo foi a estreia do Guarani no Paulistão 2013. Se eu não me engano, foi 0-0 com o Oeste. Eu lembro que foi contra o Oeste. Acho que o Guarani ou venceu ou empatou. Não lembro assim com muitos detalhes. Foi meu primeiro jogo como profissional no Brinco de Ouro, também muito marcante para mim. Foi esse jogo mesmo que o Júlio falou. O Guarani venceu por 2-0. Kaique fez os 2 gols. Kaique. 2-0 em cima do Juventude. Era o Lisca mesmo, o treinador. Você tem, Fábio Scheibe, algum jogo que você acompanhou no estádio Brinco de Ouro que você se lembra? Bom dia, Fabião. Bom dia, Rafael Silva. Bom dia, ouvinte CBN. Na época que o Carlão estava falando aí, eu acho que o Carlão tem a mesma idade que eu, na época de 92, 93, até 94, o Guarani era a sensação, né? Futebol brasileiro, tinha grandes equipes com o Amoroso, com o Djalminha, Luizão. Eu lembro de um jogo que eu acompanhei pela televisão, não fui no Brinco de Ouro, mas um jogo emblemático também. O Guarani fez 4-0 no Santos com um golaço do Amoroso. Um jogaço. O Guarani era uma das potências do futebol brasileiro, daí chegou até a semifinal depois do Campeonato Brasileiro 94, mas esse jogo entre Guarani e Santos, 4-0 pro Bugre, eu lembro muito bem, estava acompanhando com meu tio, com meus primos. Foi um jogaço e o Amoroso marcou um golaço. Naquela época o Guarani era muito temido no Brinco de Ouro e passava o carro em cima dos grandes clubes mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu me lembro, o meu, e eu ainda era garoto, fui até buscar aqui. Foi em 98, acho que eu já contei mais ou menos essa história aqui no CBN Esportes. Em 98, quando o Campeonato Brasileiro tinha jogos às 3h30 da tarde, no meio de semana, e eu matei aula pra ir assistir Guarani e Palmeiras. O Palmeiras abre 2-0 e o Guarani vira pra 3-2 do segundo tempo. Eu estava na escola, eu estudava no São José, tinha um professor que era palmeirense, roxo, o professor Tomás. E começou 2-0 pro Palmeiras, ele perguntava pra mim, né? Eu pra tirar nota, eu era um terror. Era o time da Venezuela, Estudiantes de Mérida, né? Opa, aí sim, hein? Eu era dessa maneira, mas agora na resenha pra futebol, acho que é por isso que eu passei de ano. E aí ele falava, Carlão, quanto tá lá? E não tinha celular, essas coisas. Aí eu não sei como a gente conseguia descobrir.
Aí eu falei, professor, 2-0, já tá Já encaminhada foi, a vitória. é. Daqui a pouco o Guarani virou no segundo tempo. A estrela desse jogo foi Samuel. Jogou no Mojimirim, jogou na Ponte também, mas Samuel foi um dos caras, um dos heróis do Guarani nesta tarde. Alex fez gol, foi legal esse jogo aí. Nossa, foi um jogão. O Palmeiras, olha o timinho que tinha. Veloso, Arce, Daniel, Kleber e Júnior, Pedrinho, Thiago Silva e Alex, Zinho, Paulo Nunes e Oséias. E quem fez do Guarani? Tem os gols? Samuel acho que fez 1 ou 2 Vamos esse achar dia. aqui os gols. Não tem. Não tem? Mas acho que o Samuel fez 1 ou 2 gols. Ele era do Mojimirim, veio pro Guarani e teve esse momento aí de sucesso no Bugrão. É isso, Palmeiras. Ah, tem sim, Carlão. Tá aqui, E ó. aí, acho que o Samuel fez 1 ou 2. Samuel aos 15, Barata aos 17, Samuel aos 42 de novo. Samuel Ele fez foi 2. Ele não era titular, Pio. Aí ele entrou, foi um assombro aí É. e deu essa vitória. Cara, o Guarani maltratava os grandes. Nossa senhora. O Fabião lembrou de Guarani Santos, eu lembrei de uma aqui também, Guarani 4, Corinthians 0. Cara, o Clóvis e o Djalminha foram um assombro aquela noite. O Corinthians, o técnico era o Afrânio Ryu, que foi falecido. Afrânio Ryu, morreu em acidente de automobilístico e trabalhou aqui em Campinas também, mas o Guarani arrebentou Clóvis e Djalminha. Que dupla sensacional, 93. E se você, Ponte Pretano, que lembra também de um derby, por exemplo, que a Ponte ganhou no brinco, inesquecível pra você, manda aqui pra gente. 991-869070, o nosso WhatsApp, youtube.com/CBN Campinas. Mas não é, Pio, você citou lá no aí chat. de torcedor da Ponte, mas o Brinco de Ouro é um patrimônio da nossa cidade. É, Acho que sem é um dúvida. patrimônio. O cara que gosta de futebol, independente da bandeira, cara, o Brinco de Ouro é uma glória pra nossa cidade. É o Brinco de Ouro da Princesa do Oeste, meu caro Antônio. É isso aí. A Cidade das Andorinhas. Cidade das Andorinhas, né? E Princesa do Oeste também. É o também apelido tem da, essa da aí, nossa Tem cidade. essa também. É. São 2 termos que você pode usar para nossa cidade. Boa, vou começar a usar então. Usa. É isso aí. Ô, Fábio Scheibe, e tem treinador que perdeu o emprego. Aliás, mais um. Essa semana tá cheio de treinador perdendo emprego, hein, Fabião? Exatamente, Rafael Pio. Na derrota de ontem da Chapecoense para o Sampaio Corrêa em casa, após o jogo, Argel Fuchs foi demitido da Chapecoense na 9ª rodada da Série B do Brasileirão. Argel, que já vinha balançando há um tempo no cargo, até mesmo no jogo do Guarani, na semana passada, especulava-se que ele poderia sair, mas ontem não resistiu e foi demitido da Chapecoense após a derrota contra o Sampaio Corrêa. Argel Fuchs, então, está na pista. Está na pista, Argel Fuchs. E Messi, vai ficar lá no PSG ou vai pro Barça, hein? O Messi está esperando para definir o futuro o quanto antes, né? Ele quer definir o futuro o quanto antes. Só que o Barcelona ainda não fez uma proposta oficial ao jogador, porque o Barcelona espera pelo plano de fair play financeiro que tem que ser aprovado pelo La Liga, lá na Liga Espanhola. Então o Barcelona ainda não fez uma oferta para o Messi espera ainda essa oferta do Barcelona, mas lembrando que o contrato dele termina agora dia 30 de junho com o Paris Saint-Germain e não será renovado. Ele quer definir o quanto antes, dá prioridade para o Barcelona, mas ainda espera essas burocracias, né? É isso, vamos discutir sobre isso e muito mais no CBN Esportes. Vamos falar também sobre a decisão da NBA. Agora já está definida. Água Santa e Novo Horizontino estarão na final O Nascimento até chora. da NBA. Ô, peraí. Ubra e... Não pode falar aquele que é da região. Ubra e... Ah, pode! Não. Não, Ubra, tá bom. Ubra e Pato Basquete. E Pato Basquete, São os 2 times que foram à final da NBA, viu, Júlio Nascimento? Tá bom. A gente podia ter Corinthians Mas e o quê? Flamengo. Vamos ter Ubra e Pato. A minha preferência também era por Lakers e Celtics. Até eu expliquei minha teoria, né? Seria a busca pelo 17º título dos dois lados. Mas o Miami Heat, pra quem tem a minha idade, Miami Heat era o time da moda ali em Sim, 2010, sim. 2014, ganhou tudo com o LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, companhia. Agora o Denver, de fato, é um time mais recente, né? Teve ali seu momento de auge ali na década de 70, mas nunca foi campeão da NBA. Então, é claro que é um time de menor expressão, mas tem um baita jogador, né, Phil? Tem um baita jogador. Jim Butler, pelo amor de Deus. Lembra muito o Israel do Hebraico. O Butler do Miami. No caso. Eu vou falar um negócio pra vocês. Pra mim, time que troca de distintivo já começa errado aí. Uniforme.
Quem que trocou? O Denver, agora tem um... O Nenê joga ainda, parou? Não, o Nenê não joga mais. O Denver tem um distintivo que parece daquelas camisetas de marca. Verdade. Aquelas trocou polo que recentemente. vem uns negócios... Nossa, que coisa estranha, cara. Não tem nada a ver. Eu vou torcer... Ah. Eu vou torcer pro Miami. Tá. Eu vou torcer pro Denver. Ah. Sabe por quê? Por quê? Essa história de como é que foi, nunca conquistou um título. Você tem... Eu vou torcer pro Denver Nuggets. Eu gosto dessa coisa sofrida, Entendi, sabe? Meio tá. Argentina, meio Uruguai, sabe? Um dramalhão mexicano. Então eu vou de Vai Denver. Vai de Faz uma você, apostinha. Eu vou de Miami. Miami? Isso é modinha É. também, vai. Júlio? Eu vou de Denver porque o Miami eliminou aí meu eu time, tô né, com o meu Julião. time. Ó, o Miami é o time da moda, minha adega. Vai torcer pro Denver. Não, porque o Miami é rival de conferência, né? Do New York Knicks, que é meu time do coração. Sim. Né? É a mesma coisa que você torcer pro Corinthians numa final, não vai acontecer. Não vai Não, é acontecer. torcer pro Barretos. Isso. Ô, Fábio Scheibe. Vamos torcer para o Miami, né? A legião de brasileiros que tem na cidade, os latinos, eu vou torcer para o Miami. Então vai, Denver, eu e Júlio contra E vocês contra três. nós Tá todos. certo. 11h24, quase o repórter CBN. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. Ah, 70 anos de brinco de ouro, Isso, hoje vale. Produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. A gente já volta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Trânsito. Ela estava ansiosa para dizer se vai torcer pro Miami Heat ou pro Denver Nuggets. Qual será, Thaís Azevedo? Bom dia. Muito bom dia, eu tava torcendo para você me chamar. Já ia dar horário, né, Thaís Azevedo? Poxa vida, Rafael, eu tava torcendo para isso. Olha que bom, você me chamou. Você tá vendo? E em tempo, cada dia mais cedo eu tô te chamando, viu? Isso, tô Bom, acostumada, né? É normal. Bom, foi uma manhã, não sei se ainda está sendo, mas foi uma manhã em termos de rodovias, em termos de trânsito, enfim, com algumas complicações. A situação continua assim, tá? Olha, Rafa, a rodovia Anhanguera, por exemplo, agora tem tráfego intenso sentido capital somente em Jundiaí, do quilômetro 61 ao 60, e na chegada a São Paulo, do quilômetro 14 ao 11, reflexo de congestionamento nas marginais. No sentido interior, ainda tem lentidão do quilômetro 27 ao 26. A rodovia dos Bandeirantes agora já tem situação bastante tranquila, o motorista só perde tempo mesmo na chegada à capital paulista, do quilômetro 16 ao 13, também por conta de reflexo de congestionamento nas marginais. No sentido interior, as pistas seguem livres. Agora, aqui perto da gente, Rafa, no trânsito, tem obras, né, pela cidade. Então, por exemplo, a Avenida Orozimbo Maia tem lentidão pela pista da direita, sentido centro, desde a Rua Paula Bueno até a Maternidade,
Pela pista da esquerda, motorista reduz a velocidade na saída da Avenida Brasil e no sentido norte-sul, na saída da Avenida Anchieta. Quem segue ali também pela Rua Doutor Buarque de Macedo tem excesso de veículos desde a Rua Funelense até a Avenida Imperatriz Leopoldina, também por conta de obras. No restante da via, são boas as condições. Rafa. Boa. Até amanhã, Thaís Azevedo. Até amanhã, Rafa. Aproveite o Feirão de Veículos BV com muitas facilidades para você. Acesse feirãobv.com.br/Campinas e conheça todas as grandes ofertas de veículos. Apoio Banco BV. e 29, tem participações chegando com a gente aqui no WhatsApp falando exatamente sobre as lembranças de Brinco de Ouro. Vamos ouvir. Bom dia, pessoal da CBN, beleza? Daniel aqui de Campinas, botafoguense. Tô ouvindo vocês falarem do Brinco aí. Primeira vez que eu fui ao Brinco, meu pai me levou para assistir um jogo, Guarani e São Paulo, junto com meu irmão. Ele era vascaíno, ele faleceu já. E ele foi com a camisa do Vasco, na torcida da Ponte. Toda hora passava um bugrino e olhava a camisa dele achando que era da Ponte. E a gente tomou Foi muito assustador lá, né? Depois que a gente foi entender o tamanho do problema que poderia ter acontecido. Naquela época, a torcida ainda aceitava camisa de outros times nas torcidas da Ponte do Guarani. Acho que o São Paulo ganhou de 1-0 esse jogo do Guilherme. Deve ter sido 92 ou 93, isso aí. O risco foi grande, cara. Nossa Senhora. Tem mais um, vamos ouvir. Bom dia, Edilson de Campinas. Não sou de Campinas, sou do Mato Grosso do Sul, me mudei para Campinas em 97. Por acaso o porteiro do condomínio que eu morava é corintiano também. Ele me convidou para este Corinthians e Guarani. Que sufoco. Venderam mais ingressos do que cabia numa cabeceira. No final tiveram que liberar as 2 cabeceiras para a torcida do Corinthians. Eu não lembro quanto foi o público. Eu lembro que o Corinthians ganhou de 2-1, se não me engano. Vai, Corinthians. Eu tava nesse jogo. Perdeu, né, Carlão? Perdeu. Corinthians perdeu. Acho que o Cláudio fez por Guarani, o Cláudio Zagueirão, e o Luizão, o Amoroso. Luizão Amoroso. Foi 2-1 pro Guarani. Cara do céu, Cara, eu tava os carros lá na frente Nossa. na Imperatriz Dona Teresa Cristina, carro tudo com vidro estourado, Nossa, eu fui riscado. Eu fiquei na cabine esse dia. E meu tio, Luiz Carlos, amanhã é até aniversário dele, corintiano, só que ele ficou no tobogã, mas ele é quietinho na dele. E meu pai trabalhando, eu acompanhando meu pai, cara, era barulho, era cacetete, Nossa era Senhora. rojão, era, meu Deus, que loucura que foi aquele jogo dia. foi assustador. Meu Deus. Eu lembro que eu fui embora, metade do primeiro tempo eu já fui embora, meu pai não quis ficar. Dá Corinthians tempo, Valmir, foi já estamos indo. Já estamos indo. Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 30 de maio de 2023. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou uma inspeção extraordinária na 13ª Vara Federal de Curitiba e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ambos ganharam notoriedade durante a Lava Jato ao condenar 2 vezes o presidente Lula a até 17 anos de prisão. O TRF4 revisava os atos e as decisões do então juiz Sérgio Moro, que comandava a 13ª Vara Federal de Curitiba. O procedimento determinado pela CNJ vai ser realizado até sexta-feira. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um suspeito de armazenar e compartilhar vídeos com cenas de abuso sexual contra crianças e adolescentes. O homem, de 52 anos, foi detido em Barra do Piraí, no sul do estado. Todos os aparelhos eletrônicos encontrados na casa do suspeito foram apreendidos para serem analisados. O objetivo é identificar as vítimas de abuso que aparecem nas imagens. A confiança dos serviços subiu pelo 3º mês seguido. A elevação, verificada em maio, no entanto, ocorreu em menor magnitude. O indicador avançou meio ponto e chegou a 92,9 pontos.
é o maior patamar desde novembro. O desempenho foi influenciado pela melhora das expectativas. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o índice tem apresentado desaceleração, apesar dos seguidos resultados positivos. Peixes consumidos pela população em 6 estados amazônicos têm contaminação por mercúrio. A informação faz parte de um estudo com a participação de pesquisadores de entidades como a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Federal do Oeste do Pará. Roraima apresentou o maior índice de contaminação, que atingiu 40%. Também foram analisados dados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h35, tá chovendo participação hoje aqui, Opa! viu? Tem mais uma história, inclusive, Legal. aí de torcedor lá do Brinco de Ouro. Tem mensagem de texto também. Bom dia. Ó, essa aqui é boa pra gente responder, hein, Antônio Lupe? Ó, Manda! ouço vocês comentarem sobre futebol, que com certeza é o carro-chefe do programa e que eu só escuto por isso, inclusive. Também vocês falam de vôlei, de basquete. Por que vocês não comentam sobre Fórmula 1? Tempo tem de sobra, né? Tempo não tem não, viu, meu amigo? Vou falar pra você que ainda mais, O tempo tá mais do voa. jeito que a gente fala aqui. Será que é porque a CBN é da Globo e a Globo perdeu a Fórmula 1 pra Band? Rogério de Campinas. Não. Jamais, mas jamais. Nós falamos de Fórmula Nós 1 no falamos jogo domingo. da Ponte. Isso, nós falamos quando o Verstappen ganhou a corrida lá em Verstappen, Mônaco. isso. A gente divulgou aqui em primeira mão, não foi porque já tinha acabado de fazer um tempinho a corrida. Mas vamos falar uma sinceridade. Cara, a Fórmula 1 perdeu muito apelo. Muito apelo. Falar de Fórmula 1 hoje é de verdade, é você perder um pouco de ouvinte, porque e independente, Rogério, se tá na Band, no SBT, na Globo, na Record, independente, cara, eu acho que perdeu muito apelo a Fórmula 1. Sim. Eu confesso que assim, não é um esporte que eu gosto, né? É um esporte, é claro que a gente tem que estar inteirado sobre tudo que acontece, Sim. sobre tudo que está acontecendo, mas eu, particularmente, é claro que tem o talento do piloto, né? Mas hoje ficou muita questão da tecnologia, né? Muita questão do carro e tudo mais. Júlio Nascimento é um apaixonado por Fórmula 1, pode falar melhor sobre isso. É verdade, Julião gosta, né, Julião? Eu gosto. É claro que, assim, eu sou um pouco mais clubista, né, na Fórmula 1 do que em outros esportes especificamente, no sentido de ser um aficionado pela trajetória de Lewis Hamilton e o último vice-campeonato dele. Na verdade, o campeonato de 2022 mexeu um pouquinho assim com os fãs do Hamilton, né? Que já vinha de um vice para o Verstappen polêmico, né? Onde o Verstappen acumulou várias e várias polêmicas, inclusive na corrida final, onde há um olhar brando da FIA para uma atitude do Verstappen que foi antidesportiva. E aí, nesses últimos meses, eu de fato diminui um pouquinho assim, o meu acompanhamento diário na Fórmula 1. Acompanho o resultado de corrida, uma corrida ou outra, mas essa temporada especificamente eu tenho visto menos.
por coincidência ou não, é uma temporada ruim do Hamilton, né? Então acho que isso me desanima também um pouco mais, né, Pio? Sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem um especialista aqui na CBN Campinas de Fórmula 1, que é Marco Guarizo. Marco Guarizo, apaixonado por Fórmula 1. Entende tudo. E o CBN Sports, o Rogério mandou mensagem, ele falou que a gente fala de basquete e de vôlei. Poucos programas esportivos dão foco nesses esportes. O pessoal fala só de futebol, né? A gente ainda dá uma abertura maior. O Vinícius mandou aqui que a Fórmula Indy, inclusive, tá dando de 10 na Fórmula 1 nesse momento. Erickson e Grosjean, que Fórmula Indy andavam... é o Hélio Castro Neves, ele corre ainda ou não? O Elinho não corre mais? Não, acho que não. Não corre, né, Jonas? Danica Peterson? Não? Ó, André Ribeiro. É que nós tivemos Eles pararam? a Indy 500, né? É verdade. Não. Vocês estão colocando Não, gente Bia que Figueiredo parou, corre faz- no Bia Figueiredo, A Bia, pilota. a Bia. É? Pilota. É. A Bia acho que corre. A né? Bia tá correndo. vendo? Ó, Elinho corre Bia sim. Dádia. eu O tô Vinícius falando. tá dizendo que o Elinho corre Bia sim. Dádia Um do dos maiores tênis. vencedores da 500 milhas de 500 Indianápolis. De Indianápolis. Não é ele, o E Spider. é lá de Ribeirão, meu amigo. É o Spider, ele. E o Spider. ele tá dizendo que o Erickson e o Grosjean, que estavam sempre no fundo do grid na Fórmula 1, eles estão tão bem Sério, ótimo. na... É engraçado, eu não Na- tenho assim. A Bia tá na truck, gente. Ah não lá. tá na Indy, A gente não. quase acertou. Mas ela é piloto. Erramos por algumas A cilindradas. tenista é a Bia Haddad, velho. Bia Haddad. Errou confundi. só pelo tamanho do veículo, né? Mas ela já Não, correu. Roland Né? Garros. Mas ela foi. Isso, já tem- E correu, a correu Fórmula Indy. Truck, me desculpe, mas pra mim é o esporte mais sem graça que tem. Nossa. Você vê Não uma tem carreta vindo, velocidade. ela diminui pra 20 pra fazer a curva. Mas assim, respeito quem gosta, tá? Vou sofrer um certo Mas gostei o modo preconceito, vou. sincerão. Mas tá Eu certo. não gosto de Fórmula Truck. Tem um Mas amigo não sei meu, se precisava falar isso, assim. Não sei o que vai contribuir. tem um amigo Não, meu ouvinte que tem ó, interesse de jogar um saber jogo qual esporte gratuito eles na gostam. Fórmula tem um Eu não amigo gosto de meu, Fórmula tem um Truck. amigo meu que fala que esporte Podia praticado, passar, né, esporte Julião? praticado com a mão, Podia amigo passar, cara. meu, é impopular o que eu vou falar. Então vai. Mas se consagra. Vai. O esporte que não é jogado com os pés é gincana. Aí não, aí você foi. Agora não, você foi Aí pior. não. O seu amigo Pelo foi amor pior de que eu agora. Não. Coloca Não, ele lá não na fui eu. NFL, lá no futebol americano, pra ele Isso. ficar 5 minutos em campo. É, Aí vai exato. jogar. Não, mas não fui eu, tanto é porque eu gosto, eu não sou tão não sou Pô, tão vôlei, entendido, basquete, futebol americano, aficionado como vocês handball. de NBA, mas por exemplo, Gincana, ontem cara. eu acompanhei, fiquei muito chateado porque Nossa, eu gosto você do vai causar Boston uns- e achei uma partida fraca do Boston, Deixa o muito WhatsApp mal. lá no campo, ali, ó. Esporte Fiquei que não é muito chateado. Hã? Que é? Fiquei chateado. Pô, a participação É, do Boston foi horrível ontem, velho. Pô, Vamos É, não foi... Rafael Pio não tem condição de apresentar o programa mais. mas eu falei pra você, era uma opinião impopular de um parceiro meu. Certo. Eu eu Exatamente. gosto. Ele pô. gosta de doce ou não? Não, mas ele é contra futebol, ele é contra esportes praticados com as mãos. Ai, Deus do céu. Ele fala que é gincana. Vai. Ah, isso. Aí não. É igual a gente tem um vai ter outro que- amigo meu, um amigo nosso, do Acho cara, que sabe bom- aquele O cara? cara. Ele fala assim, ele é campineiro da Gema, ele fala assim, que quem torce, quem é de Campinas, ele fala quem não torce pra Ponte Preta e Guarani, ou seja, quem torce pra Corinthians, Quem São é de Paulo, Campinas e Palmeiras torce e Santos pra é outros- simpatizante, não é torcedor. Tanto é que ele não discute com corintiano. É com- verdade. Ele só discute com Ponte É Preta. verdade, é verdade, é verdade. Assim, quem torce pra time de São Paulo é simpatizante, não é E torcedor. nisso eu concordo com ele. É aquele cara, sabe? Cara. O pai do... É o outro cara. É o, como que chama o cachorro dele? O Jaime. O Jaime. Grande abraço, André. Ô, Júlio Nascimento. Bom, amanhã tem o aniversário do Brincão e as notícias no Guarani. Bruno Mendes, como tá a situação dele, hein, Julião? Ô, Pio, tem sido uma semana até de pouco agito no Guarani, vamos colocar assim, né? Poucas informações, o Guarani se fechou bastante essa semana, até porque dá para dizer que é o momento de instabilidade do Guarani, né? Vale lembrar, tivemos aquela semana que o Guarani perde 2 jogos, talvez ali tenha sido o pior momento, né? Entre as derrotas do Sport e Juventude, mas os últimos 2 jogos do Guarani deixou o torcedor com a sensação de que o time poderia estar numa situação mais tranquila na tabela, com vitórias contra a Chapecoense, onde o jogo esteve na mão, e a atuação contra o Tombense também gerou muitas críticas por ter sido uma atuação muito tímida. Então a atitude do Guarani foi se fechar, treinar, repensar aí para o próximo jogo que é importante dentro de casa, será um reencontro com a torcida, então vencer será muito importante para que o Guarani continue aí recebendo o apoio do seu torcedor.
E justamente pensando na importância dessa partida, se espera por atualizações envolvendo o Bruno Mendes. O Bruno Mendes chegou a participar de algumas atividades na semana passada, mas aí, né, o Departamento de Fisiologia entendeu que ele ainda tinha um desgaste muito grande na panturrilha, que foi a lesão que ele teve pré-derby, e a decisão, até para não perder o Bruno Mendes por mais jogos, foi preservá-lo para o jogo contra o Tombense, com a expectativa que ele teria um tempo maior para se recuperar, para jogar contra a equipe do CRB. Então, pela necessidade, por jogar em casa e pelo tempo de descanso que tem o Bruno Mendes, a expectativa é que ele esteja apto para essa partida no próximo domingo. E a grande novidade em relação aos relacionados é o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa fica à disposição, e aí o Bruno Pivetti vai ter que escolher se ele joga com o Henderson ou devolve a posição pro Matheus Barbosa. E uma informação importante, Pio, eu ainda estou nessa apuração, na verdade. Muitos torcedores estão perguntando se a não escalação do Alvarinho está relacionada com o fato dele estar no último mês de contrato agora. Vai entrar em junho, o contrato do Alvarinho está acabando, ele pertence ao Boca Juniors, está emprestado, e tem um pouco a ver, sim, tem influenciado um pouco a questão contratual, não tem sido o principal motivo, até porque a diretoria do Guarani deixou muito claro para o Pivetti que ele é um jogador que está no elenco, está à disposição. Se o Pivetti entender que ele tem que ser utilizado, ele será utilizado. Mas essa indefinição sobre o futuro do Alvarinho começa a incomodar um pouco, e o Guarani está tentando bater o martelo aí para ver se o jogador fica ou não fica, até para o próprio Alvarinho se colocar à disposição do mercado brasileiro, caso ele queira continuar no Brasil e jogar a Série B, né? Porque aí ele tem que esperar a janela de transferências, não pode fazer o sétimo jogo. Então tudo isso vai entrar no saldo aí para os próximos jogos, mas a partir de agora, de junho, vamos entrar de forma definitiva na novela fica ou não fica pro Ivan Alvarinho, Pio. Que coisa, cara. Se a gente, não sei se vocês concordam, mas se a gente tivesse tido essa discussão há 2 meses, a gente falaria, não precisa. É que ele fez alguns jogos realmente bons, e aí começa essa discussão, né, Carlão? Ele fez um jogo bom contra o Ceará, quando ele atuou de volante, né? Que é a posição original dele. Nos tempos do Mozart, ele era escalado muitas vezes de lateral. Eu, sinceramente, não gosto do Alvarinho de lateral, embora tenha feito também partidas razoáveis, né? Como lateral, como um zagueiro ali pelo lado direito. E como zagueiro também ele foi bem, né? Nós até falávamos que para o derby seria aí uma alternativa importante pro técnico Bruno Pivetti. Agora, é o tipo de jogador que todo treinador gosta, né? Atua em múltiplas funções e atua com uma certa qualidade. Mas, Pio, eu tenho uma teoria o seguinte, cara. O clube de futebol que gasta dinheiro, hora ou outra você tem que fazer um investimento, né? Dependendo até da qualidade do atleta. Mas você fazer um investimento pesado em zagueiro e volante, eu acho meio um contrassenso. Sabe por quê, Pio? Na base, cara, você é obrigado a revelar zagueiro e volante, porque são posições comuns, sabe? Tem os diferenciados, o cara de seleção brasileira, o cara que segue o caminho e tal, mas é fácil de achar no mercado. Na base é fácil você achar. Vamos pegar aqui o Guarani. Pô, o Guarani tem o Titi, que é zagueiro, que dá pra ser titular, ou dá pra ajudar em relação ao Alvarinho, não tem grande. Volante, o Guarani acho que tem uns 5, 6... sabe? Então eu não sei se eu faria um investimento. Agora, se houver uma prorrogação de contrato, continuar as coisas nos mesmos modos, sim. Agora, fazer um investimento, comprar o Alvarinho, por exemplo, aí não. Eu acho que aí o Guarani, até pela base forte que tem, é um clube muito tradicional nas categorias de base, aí tem por obrigação. Acho que o clube de futebol que trabalha com base tem como obrigação revelar zagueiro e volante. Aí atacante tem que falar umas 3, 4 línguas. Mas nestas duas posições eu não faria investimento pesado, não. Mais participações chegando, tem mais áudio com a gente no WhatsApp da CBN Campinas. Vamos acompanhar. Eu assisti um jogo inesquecível no Brinco entre Palmeiras e Guarani. Eu me lembro que foi 2-0 com o Palmeiras, gol de Jorge Mendonça e Edu Bala. O meio de campo do Palmeiras, eu me lembro que o volante era Ivo e Ademir da Guia, que destacou muito. Faz tempo, mas não esqueço mais esse jogo aí. Legal. Um abraço a todos da CBN. Valeu, meu amigo. Tem mais um, vamos ouvir. Eu de novo, Edilson, eu acho que vocês estão enganados.
Esse jogo, eu não me lembro se o Corinthians ganhou de 1-0 ou 2-1, só lembro que o Souza fez um gol de fora da área, de puxadinha. Eu lembro que eu tava no gol embaixo do placar. E esse gol foi bem na nossa frente. Então, assim, eu acho que o Corinthians ganhou esse jogo e eu acho que vocês estão enganados. Foi outro, então, Carlão. Foi outro jogo. Foi outro. O Souza, não é do que a gente tá falando, não, então. Ele tá falando de outro jogo. Tá falando de outro jogo. De 94, o Guarani venceu por 2-1. Peraí, é que quem faz pro Corinthians deve ter tido. é Marcelinho. O do Guarani, Cláudio, faz um de falta, o zagueirão que jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo. E o segundo, eu acho que foi o Luizão. Ele falou que chegou em Campinas em 97. Então, não foi. 94. Aliás, foi dia 12 de outubro de 94. Por que eu relaciono 12 de outubro? Briga, porque né? era feriado e teve essa briga. Morreu o torcedor do Corinthians. Foi um terror aquela tarde. O Corinthians vinha de uma vitória sobre o Grêmio no Pacaembu por 3-0. Casagrande jogava no Corinthians. Ronaldo e Marcelinho já era a grande fera nas cobranças de falta. O Corinthians saiu na frente, aliás. Mas e acho o Guarani que... foi lá Bom, enfim, manda pra gente, amigo, se foi 94 mesmo. Porque 94, realmente... Não, 97, Pio. 97 ele falou? Ele falou. Ele errou. Não, Carlão, a gente é a gente que tá falando errado. E o ouvinte falou que foi 97. A gente tá achando que ele falou 94. Esse mesmo ouvinte, ele falou que chegou em Campinas em 97. Ele falou que chegou em 97. Não, mas ele falou que a gente confundiu esse jogo. Esse jogo que faleceu o torcedor... Não, a gente confundiu o jogo que ele tá falando. Aí ele falou um, a gente entendeu o outro. Pode ser, mas o da briga foi 94, dia 12 de outubro. Isso, exato. Eu não vou participar dessa conversa. Exatamente, ó. Pode cravar. O jogo que ele tá falando... Olha aqui, tô com ele aqui, ó. Site do Mariolani. Calma, gente. Calma. Vai dar briga aqui. Mas o jogo que ele citou é que a gente entendeu errado. Foi no dia 1º de maio de 97. O Corinthians ganhou agora, do Guarani de 1-0 no Brinco de Ouro. Aí sim. Entendeu? Eu acho que eu fui nesse jogo também. Ok, então, ok. Souza marcou aos 18 minutos, é isso mesmo. Ó. Aos 18 minutos, 27.118 pessoas no Brinco de Ouro. Eu achei que ele confundiu com o de 94. O da briga, da morte, foi 94. Foi 94. Certeza absoluta. Não, isso com certeza. Sim. Isso com certeza. Ô, Fábio Chaves. Ok, tudo resolvido? Tudo certo? Então vamos seguir. Amanhã tem final da Liga da Europa, hein? Opa, será que nosso Sevilha ergue taça? Sevilha é multicampeão dessa Budapeste, tem final Sevilha em Roma, lá na Arena Puskás. O Sevilha tentando o 7º título da competição, é o maior vencedor. O Sevilha está chegando na 7ª final, tentando o 7º título. E por outro lado, a Roma busca o título inédito. Já o técnico José Mourinho da Roma pode igualar o número de títulos europeus de Alex Ferguson e de Giovanni Trapattoni, que tem 5 conquistas. Caso vença a competição amanhã, o português José Mourinho ficaria apenas atrás do técnico italiano Carlo Ancelotti, que tem 8 troféus internacionais, viu? Amanhã é um jogão, então, 4 da tarde, final da Liga Europa, Sevilha e Roma, lá em Budapeste, viu? Roma. Somos todos Sevilha. Somos todos Roma. Sevilha, Roma. Muito Luiz Fabiano, né? Muito Luiz Fabiano. Renato. Canutê. PlayStation 2. PlayStation 2. Tem conversa. Mas eu sou Roma também. Eu sou Roma. É mesmo? Opa. Luiz é rei lá em Sevilha. Paulo Roberto Falcão. E aí, Fábio Chaves, Sevilha ou Roma? Roma. Se você falar Sevilha, eu tenho que dar uns tapas. Aqueles caras aí. Você é italiano. Fábio Chaves é italiano. Italiano, o Chaves é italiano? Outro dia ele é Líbano. É lógico. Você vai torcer pro Sevilha. Você falou Roma, você vai torcer pro Sevilha. Eu te conheço, né, de hoje. Mezzo italiano, mezzo libanês. Que é isso aí? É poliglota, rapaz. Ô, Julião, vamos junto de Sevilha? Eu quero que esses dois times aí, sei lá. Achei que você ia falar outra coisa, Julião. Por aí, não. Eu quero que o último título de Liga Europa do José Mourinho foi com o Manchester United em 2017. Ô, Julião, cara, essa foi surpreendente. Eu fiquei assustado, eu achei que ele ia falar outra coisa. Não. Puta final sem graça. Isso é pior que Denver Nuggets e Miami Heat. Pô, tá doido. Jesus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Intervalo, a gente já volta.
A campanha regional do Agasalho 2023 foi um sucesso. Milhares de pessoas se mobilizaram em 84 cidades participantes da nossa região e ajudaram quem mais precisa. Foram mais de 40 toneladas de itens arrecadados entre roupas, cobertores, agasalhos e sapatos. Mas você pode continuar doando. Acesse o site campanhadoagasalho.iptv.com.br e verifique o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Mais duas participações rapidinhas aqui, porque hoje eu vou falar uma coisa, hein? O Carlos Henrique, muito legal, ele lembrou, vou resumir aqui, ele lembrou quando ele, foi a primeira vez que ele saiu de Rio Claro, ele veio para Campinas, nunca tinha saído de Rio Claro, quer dizer, já ficou impressionado com a cidade, aí chegou no Brinco de Ouro gigantesco, para acompanhar Velo Clube e Paulista de Jundiaí, jogo que decidiu o acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista na época. O Velo ganhou o jogo e conquistou o acesso, ele veio com o pai dele já falecido, então uma memória muito legal do Carlos Henrique. E a Ponte já citou, já mandou o jogo no Brinco. Mandou jogo no Brinco também? E a Ponte perdeu 4-3 pro Palmeiras. E tem um ouvinte que lembrou de uma outra situação no Brinco de Ouro. Vamos ouvir. Eu assisti, sim, um grande espetáculo aí no Brinco de Ouro. Na verdade, no ginásio do Guarani, no final dos anos 80. Claro, dos Titãs na turnê Oblast Bloom. Nossa, foi demais. Nossa, ginásio do Guarani era muito legal. Tinha os jogos da Microcamp, de basquete, tinha show. A Noite do Verde. Show da Noite do Verde. Cara, melhor não lembrar da Noite do Verde Branco, senão vai dar ruim. RPM no ginásio. Nossa, Racionais. E a Macaca, Antônio Lupe? Macaca tem semana cheia de trabalho até o próximo compromisso contra o Mirassol. O jogo acontece sábado, 5 horas da tarde, lá em Mirassol. E a Ponte não vai contar com sua dupla de zaga titular, Fábio Sanches e também o Matheus Silva. Eles estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Aliás, cartões que prejudicam e muito a Ponte Preta quando o assunto é a manutenção do time. O técnico interino Felipe Moreira tem esses problemas, né? E o que é retrato disso é a quantidade de cartões que a Ponte recebeu em 9 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. São 36 amarelos e 3 cartões vermelhos. Uma média de 4 cartões por jogo. Levantamento completo de quem tomou cartões você pode acompanhar no Globoesporte.com, matéria assinada pelo nosso amigo Heitor Esmeriz, e isso tem prejudicado bastante a Ponte Preta. E o Gé ajuda muito nisso, inclusive. O Gé ajuda bastante, né? Inclusive, são 3 expulsões, uma do Gé, uma do Matheus Jesus e uma do Felipinho. Aliás, amanhã dia importante, porque Gé e Matheus Jesus serão julgados pelo STJD e podem pegar uma pena maior
dependendo do que os relatores, os auditores, eles definirem de acordo com o artigo em que foi enquadrado os 2 atletas. Então, esse número de desfalques, por enquanto, são 2 confirmados, pode aumentar. E só um detalhe, Pio, eu estava até fazendo esse levantamento hoje, peguei a média de idade dos clubes que disputam a Série B, porque eu fiquei curioso, a Ponte tem muitos garotos, né? A Ponte deve ter uma média de idade mais baixa da competição. E por incrível que pareça, o Atlético Goianiense, ele tem a menor média de idade do seu elenco, 24,33, a média de idade. O Guarani é o segundo, com 24,52, e a Ponte Preta é o terceiro time com a menor média de idade, 24,54 anos é a média de idade do elenco da Ponte. Aí depois vem a Chapecoense e o CRB. Aí você me pergunta, e qual é o time com a maior média de idade, Antônio? Aí eu respondo, Rafael, é o Criciúma. Qual é o time com a maior média de idade, Antônio? É o Criciúma, que tem 27,51 a média de idade do Criciúma, Marquinhos Gabriel, o Hermes também, jogadores mais experientes. Felipe Matheus, o Éder. Tem relação também, né, Carlão, o fato da juventude com o número de cartões recebidos. Tem relação, às vezes o garoto, né, naquela ânsia, você citou o Gé, né, o Gé que ainda, eu vou ponderar o Gé neste 2023, ainda é um iniciante, mesmo com 23 anos, mas é tudo novidade, né, o Filipinho também toma bastante cartões. Tomar cuidado, né? O Amaral teve esse problema no passado, os né? veteranos também, né? Fábio Sanches toma muito cartão, o Arthur. Nós tomamos bobo. É algo pra Ponte aí tentar dar uma apaziguada, né? Conversar com a boleirada para diminuir o número. Por falar em indisciplina, obviamente que agora numa situação muito maior, Romarinho banido do futebol, né, Fábio Scheibe? Exatamente, Rafael Pio. Romário, na verdade, do Vila Nova. Né? Romário, São dois, isso, né? É verdade. O Romário, E o Domingos também, né? O outro jogador do Vila Nova, que por causa da manipulação de resultados, né? Ontem foi julgado pelo STJD. O Romário, então, foi banido e o Domingos pegou 2 anos de suspensão, mais ou menos, mais uma multa também. Mas o Romário não joga mais futebol, pelo menos no Brasil, pelo STJD. Primeira instância ainda. Acho que pelo menos para dar uma caminho, ideia do que vem pela frente. E é um caminho para diminuir, né? O banido do futebol já assusta o cara que vai querer entrar nessa, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Antônio Lupe, Carlão de Freitas, até o Arena. Não acredito. Putz, tava é igual o Jô Soares. Então significa que foi bom. Tô preocupado com o Júlio, tava boa. Nossa, o Júlio, hein? Ele tá sem paciência. Eu achei que ia dar ruim, hein? Eu achei que ia virar meme, hein? Amanhã a gente faz o palpitão da Liga... Na final da Liga, né? Na final da Liga, tá, Julião? Não, vamos preparar para isso aí. Não, mas que 2 times assim que eu não gosto. Ok, tá bom. A gente entendeu, a gente percebeu. Fábio Scheibe, até as 4, Fabião. Valeu, Pio. Valeu, gente. Às 4 tem o Arena CBN com Eliel Almeida. Tchau. CBN Esportes Campinas.